Iniciamos mais uma edição do nosso Redação News, conversa, podcast, hoje trazendo a minha querida amiga Maureen Letícia, de Labari, Porto. Eu sempre acabo esquecendo um sobrenome, mas dessa vez não esqueci, Maureen, que vai falar sobre a questão da beleza, é uma coisa tão interessante. Dias atrás eu acabei entrevistando aqui uma menina para falar sobre Reiki. E eu estou tentando mudar um pouco as pautas, ou seja, não é só a pauta de interesse público, mas a pauta de interesse das pessoas. E essa questão da beleza, né, é uma coisa que interessa a todo mundo. Hoje eu ainda estava pela manhã assistindo TV e observei, né, que as pessoas hoje acabam, né, fazendo com que o corpo seja uma parte importante da sua vida, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, depois dos comerciais. Ninguém está preparado para o luto. Por isso, a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Mallet, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625. Então, conversando aqui com a Maureen Letícia. Maureen, nosso tema hoje é extremamente importante, principalmente na tua área, né? Que tu domina há muitos anos, procurou te especializar, traz o DNA de casa da mãe, né? É verdade. A nossa MD, né? Que se caracterizou ao longo do tempo conosco aqui, né? Então, quero que tu fale um pouco sobre o embelezamento das pessoas. Boa tarde, minha irmã querida. Boa tarde, querido. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma satisfação sentar à tua frente. Obrigado, depois de tantas vezes que já tivemos frente a frente, né? No rádio. Agora te parabenizar pelo conversa em formato de podcast. Zé, eu acho que essa questão da beleza, ela vem se transformando a forma de como as pessoas percebem, né? Porque a gente já passou de um nível que se fala só dessa beleza de estereótipo, dessa beleza de um corpo bonito, de um cabelo bonito. Talvez seja meio redundante falar assim, a questão da beleza vem de dentro, mas Sim. Na verdade, quando tu fala da questão do reiki, do equilíbrio, da energia, isso a gente coloca realmente pra fora. Sim, sim. Porque não adianta só a carcaça tá bonita. Então, quando cada cliente senta na cadeira, a gente procura tratar essa forma do embelezamento de tentar entender o que as pessoas buscam com aquela mudança. Claro. Porque tão importante quanto realizar uma mudança é entender o que levou aquele cliente, aquela mulher, no meu caso, que eu trabalho, a minha cadeira 100% são mulheres. Sim. Né? Na cadeira da Marta, aí ela já tem uma mescla de público feminino e masculino, mas na minha cadeira 100% são mulheres, então eu preciso entender o que levou ela a fazer aquela mudança, até porque a gente consegue personalizar muito mais entendendo as mudanças. E eu acho que hoje a questão da beleza, o bem-estar, a autoestima, não interessa só o que os outros enxergam, mas principalmente aquilo que a gente vê quando se olha no espelho e se gosta, seja com cabelo, com uma sobrancelha, com um cílio, com um lábio, seja através do corpo, enfim, tem coisas que vão te fazer muito feliz e outras vão te fazer muito infeliz pelo mesmo motivo. No nosso caso, eu digo que eu cuido da beleza do pescoço para cima, né? Então a questão da moldura do rosto, o cabelo, questão de cor, de corte, trata muito sobre a identidade das pessoas. Então vai muito além do que apenas fazer um corte, apenas fazer uma cor, é entender o que as pessoas querem transmitir com aquela imagem. Então eu procuro trabalhar muito nessa linha mais profunda, né, que fala do embelezamento, mas muito mais como identidade. Sim. Tu sabe que me chamou a atenção hoje pela manhã também, nesse programa de entrevistas, uma pauta especial sobre autoestima, né? Como as pessoas estão colocando a autoestima à frente de qualquer situação, né? Zé, eu acho que já estava em tempo da gente enxergar e dar um valor. Próprio, né? Exato. Porque se vê muito essa preocupação com o que o outro acha. Sim, é verdade. E a preocupação principal deveria ser o quê? O que eu penso.
né? Porque e a forma, o que eu quero também, que eu né? penso, o que eu quero, como eu me posiciono, e eu acho que isso define o que vem a seguir. Então, a autoestima, ela sem dúvida é fundamental, porque não interessa, lógico que a gente volta a dizer, a imagem depende daquilo que tu queres comunicar, Claro. né? Se eu tivesse, hoje a gente está com uma temperatura, um frio, mas um pouco mais ameno, mas assim, eu tô com uma roupa preta, eu transmito um tipo de comunicação. Se eu tivesse com uma cor vibrante, extremamente decorada, eu transmitiria outra imagem. Talvez se eu estivesse aqui com um cabelo liso, eu transmitiria outra imagem. Sim. Mas eu tenho obrigação, e isso eu vejo como obrigação, tendo um salão de beleza, lidando com a beleza das pessoas, eu tenho obrigação de estar com o meu cabelo bonito, com o meu cabelo alinhado, e eu me sinto bem com o cabelo ondulado. Então, isso reflete diretamente, aí a gente, entrando na questão de autoestima, eu faço uma relação direta com confiança. Alguns anos atrás, em alguns eventos, eu sempre falava, quando se falava em autoestima, que eu estar com as minhas sobrancelhas delineadas e penteadas me trazia muito mais confiança. Isso quer dizer o quê? Quanto mais eu me enxergo e me sinto bem, mais confiante eu fico. Então, é importante que cada um tenha esse olhar, que às vezes, né, a tua fala inicial, às vezes as pessoas não têm esse olhar inicial de pensar, cara, eu tenho que olhar para mim, o que eu quero, o que eu desejo, e tem essa preocupação com o outro e não consigo. Sim. Então, sem dúvida nenhuma, a autoestima, no meu caso, na minha visão, ela está relacionada diretamente à confiança. Você falou em sobrancelha, né? Eu tenho percebido, e percebo muito em casa, eu tenho a filha e a esposa, né? Que elas procuram se embelezar, evidentemente. E que me chama a atenção como elas cuidam da sobrancelha, né? É que assim como o cabelo faz esse porta-retrato, né? Essa moldura do rosto, a sobrancelha também. Sim. Não dizem que os olhos são a janela da alma, e isso muda muito. Tem mulheres que pela própria estrutura, né, do crânio aqui na frente, ela tem uma sobrancelha mais caída, mais triste. Sim. E quando através de uma micropigmentação... Depende do formato do rosto também? Exato, a estrutura. Sim. Que quando a gente toca aqui, tem uma estrutura que tu vai ter ou mais saliente ou menos saliente. E aí, quem faz, né, a micropigmentadora vai trabalhar com uma régua para estruturar isso de acordo com o teu rosto. Então, são trabalhos muito personalizados e que realmente muda muito o olhar de quem fez aquele serviço. Claro. Sabe que eu estava vindo para cá e estava pensando, né, na pele, porque a pele da gente muda. A gente estava falando agora há pouco a questão do frio ou não frio, né? Então, no verão, ela tem um tipo de tratamento que precisa ser feito. No inverno é mais rigoroso, talvez. Até o viço é diferente no verão, né, Zé? Exatamente. Até o viço. E também tem a questão assim, no verão tu acaba suando mais, enfim, precisa de um tratamento maior, talvez até, né? Quer que tu explique um pouco isso, que eu tenho essa curiosidade. Da pele... Eu não tenho tanto conhecimento, mais a título do meu uso, mas quando a gente puxa para o lado do cabelo também, assim como do verão para o inverno, a questão da exposição solar, o rosto a gente expõe, a gente tem um hábito, e isso é um hábito que vem mudando ao longo dos anos, mas como é que o Brasil enxerga o filtro solar? No verão, na praia, na piscina, ao passo que deveria ser... todos os dias, ao acordar, o filtro solar e a reposição dele ao longo do dia. Então, em outros países, a gente já tem essa consciência diferente, inclusive em relação à prevenção do câncer de pele. Sim. O cabelo não é diferente, porque o nosso cabelo ele envelhece. Sim, né? Claro. Então, hoje em dia, a gente já vem, de alguns anos para cá, com produtos específicos para o fio com proteção solar. Ou seja, a gente consegue proteger um cabelo desde um cabelo natural, que é um cabelo sem química, a um cabelo com químicas, a gente consegue ter uma proteção muito maior e uma preservação muito maior. Da mesma forma que as altas temperaturas ou as baixas temperaturas, a gente precisa, quando expõe um fio a uma temperatura muito alta, como um secador, a uma prancha, tem protetores térmicos para isso. Né, para não torrar. Da mesma forma a pele. A gente precisa, quando tem esses frios mais intensos,
priorizar para aumentar essa barreira que segura a hidratação da pele. Porque às vezes um hidratante mais simples, mais leve, não consegue. Então, no frio mais rigoroso, assim como num calor mais rigoroso, quando a gente queima demais a pele, precisa de preservar mais essa hidratação na pele. Tu estava falando da questão do cabelo, né? A gente tem muitas pessoas que ainda usam o cabelo mais encaracolado e tal, né? Não recorre muito à prancha. Ainda existe essa questão de recorrer à prancha? Existe uma questão, Zé, que eu acho que é importante tratar, que é assim, eu tô com 39 anos. Quando eu tinha acho que uns 16, 18, uns 18 anos, deu o boom da escova progressiva, né? E aí tinham vários nomes, escova progressiva, inteligente, alisamento japonês, enfim. É um procedimento que se aplica no fio, tá? Não é um tratamento, é um procedimento químico que vai alisar, reduzir o volume e manter aquela redução por um tempo. E durante muitos anos, as mulheres fizeram mão desse procedimento químico para manter esse fio disciplinado. De uns anos para cá, começou um movimento para que as pessoas aceitassem o seu natural. Sim, o seu jeito de ser realmente, né? E aí, vamos lá. Isso é muito comum nas mulheres pretas hoje, né? Exato, mas aí eu entro numa questão que, para mim, né, eu tô dentro desse meio e gosto muito de observar o comportamento humano, eu acho que vai além da gente ter, mais uma vez, a gente quer padronizar. Se tu é crespa, tu tem que ser crespa. Se tu é cacheada, tu tem que ser cacheada. Sim. Eu já penso que tu tem que ser o que tu quiser. Naquela então, hora de preferência. Exato, porque eu no meu caso, eu tenho o cabelo bem cacheado e eu tô com uma escova que eu fiz ontem e um babyliss que eu fiz hoje, porque eu gosto dessa estrutura com mais movimento no meu cabelo. Eu também adoro o meu cabelo cacheado, mas eu consigo escolher. Tem gente que tem o cabelo cacheado e não se aceita dessa forma. Olha a sua imagem e não se identifica com aquilo ali. Então, eu acho que mais do que qualquer padronização, aí a gente entra na questão, mais uma vez, do que da autoestima. De o que tu vai fazer para te sentir bem, né? Mas é um preço muito alto. Bom, aí cada um vai balizar o que serve para si. Agora, a gente sim tem mulheres que têm o cabelo muito cacheado, que optam por esse cabelo liso, seja através de um procedimento químico, como um botox, uma progressiva, ou seja de uma forma temporária, como uma escova com uma prancha. Então, acho que mais importante do que tudo isso é não ter um padrão obrigatório, e sim ter uma opção, né, de escolha. Eu quero fazer assim, ou quero ter um cabelo liso ou cacheado. Mas o padrão, eu acho que é sempre complicado, porque aí a gente coloca as pessoas numa caixinha. Sim, sim. O Botox é moda? Na testa Na testa os cabelos não tanto, né? E uma coisa legal de esclarecer, Zé, é que o mercado prostitui alguns nomes, né? Alguns procedimentos. Então, quando a gente fala em procedimentos como selagem plástica, botox, progressiva e afins, todo e qualquer procedimento que alisar, reduzir o volume do cabelo e esse cabelo ficar liso por um tempo e não voltar à sua forma original, ele é uma química. Certo. Então, ele pode ser uma química com formol, que é o que vai dar essa estrutura mais lisa para o cabelo, ou com uma base ácida, que tem uma transformação nesse fio. É um pouquinho diferente, mas assim, tudo é química. Sim. Então, a gente vê, às vezes, o mercado tratando esse tipo de procedimento, botox, progressiva. Eu costumo dizer que a diferença para mim entre eles todos alisam, tá? Mas é como se a gente tivesse uma dipirona. Uma dipirona 500 miligramas seria um botox. Uma dipirona 1 grama seria uma progressiva. Sendo que um disciplina e o outro alisa. Então, a base é a mesma. O que muda é a concentração de ativo que tem ali dentro. Então, nenhum é tratamento. E esse tipo de procedimento, ele é muito caro? Nos dias de hoje, ou não houve muita mudança? São procedimentos acessíveis. O que muda muito, pelo menos na nossa política de preço dentro do salão, o que muda muito é a relação de quantidade versus comprimento. Né? Então, a gente avalia, existe um serviço que ele é a partir de. Então, e ali, a partir daquele valor, a gente avalia a quantidade e comprimento de cabelo.
mas são serviços acessíveis, com durabilidade, e mais do que isso, né, Zé, qualquer cabelo que for passar por um procedimento químico, obrigatoriamente tem que passar por uma avaliação antes, porque senão a gente não consegue entregar para o cliente o resultado que ele busca, e mais do que isso, não consegue entregar saúde nesse fio. Muito bem. Eu vou intervalo comercial e já volto aqui contigo falando especialmente sobre o salão de vocês, teu e da tua mãe. Porque ali há um negócio muito interessante e eu observo isso quase todos os dias, porque eu sou teu vizinho, moro quase frente à tua casa. Então a gente observa assim, que ali vão muitas velhinhas também, né? Aliás, é um público tradicional da tua mãe, né? Já voltamos. Ninguém está preparado para o luto. É importante ter alguém que dê todo o suporte necessário para poder amenizar a dor da perda. A Funerária Padre Germano está há 45 anos fazendo esse trabalho de humanização, empatia e dedicação no atendimento às famílias 24 horas. Oferecemos serviço de tanatopraxia, maquiagem, higienização, cremação e translados. Funerária Padre Germano, na General Malé, 98. Telefones 3242-3000 e 53 999 29 8520. Muito bem, de volta aqui com o nosso Redação News, podcast, conversando hoje com a Maureen Letícia, de Labari Porto, que é minha amiga de muitos anos, e eu tenho o maior prazer de estar sempre entrevistando ela, desde o período de rádio, né? É verdade. Que a gente está sempre juntos, né? E hoje aqui, nesse novo formato, que eu acho que veio para dar certo, viu? Eu estou muito entusiasmado com essa ideia do podcast, sabe? Não, e é legal porque a gente consegue esse contato próximo e ao mesmo tempo descontraído. É verdade. E é sempre uma satisfação bater um papo contigo, né, Zé? Seja aqui, seja atravessando a rua, né, na frente de casa. Verdade, verdade. Querida amiga, vamos falar mais um pouco sobre essa questão do cabeleireiro, e ali vocês têm um salão de muitos anos. Eu nem sei quantos anos já que a tua mãe tem aquele salão. Mas eu percebo assim que tem um público tradicional. Como é que tu conseguiu mesclar isso? Zé, eu comecei a minha trajetória com cabelo muito cedo. Mas sempre que me perguntam quantos anos eu tenho de profissão, eu falo 12 anos, que é a idade do Inácio, a idade do meu filho. Por quê? Porque foi na minha gestação, ao mesmo tempo em que eu descobri que eu estava grávida, eu descobri que o que eu estou fazendo da minha vida que eu não estou fazendo cabelo. Então, isso foi uma descoberta muito legal, foi durante o Empretec do Sebrae, que foi uma das coisas mais incríveis que eu fiz na minha vida, relativa à educação empreendedora. E ali eu pensei, cara, o que eu estou fazendo que não isso que eu amo, que é fazer cabelo? E eu comecei muito cedo com a minha mãe. Minha mãe tem 38 anos de profissão, 38 anos de salão, com as portas abertas de forma ininterrupta. Então, manter um negócio de portas abertas durante 38 anos tem que ter muita credibilidade no mercado. Sem puxar a brasa pro assado. Mas, e uma questão de confiança das pessoas. Exato, exato. E tem clientes que acompanham ela desde o início. E é muito legal porque isso foi uma das coisas que me inspirou muito ao longo dos anos, porque ela sempre buscou estar estudando. Então, estudo, atualização. Então, da mesma forma como ela mantém essas clientes que acompanham ela há 20, há 30 anos, ela tem clientes que ligam, né, que entram... Hoje em dia ligam menos, né? Os contatos são mais pelo WhatsApp. Então, 90% dos nossos agendamentos são via WhatsApp. A gente sempre faz esse questionamento, se prefere agendar comigo ou com ela, e ela tem muitos clientes novos. Então, essa renovação, eu acho que se dá muito, primeiro, pelo trabalho, né, pelo resultado que ela consegue entregar, pelo alto astral que ela tem, pelo acolhimento alegre, que traz no salão. Exato. E, com certeza, pela credibilidade, porque... A rede social é importante a gente estar com o nosso negócio ali, mas esse boca a boca do compartilhar a experiência é uma coisa que dá muito certo, né, Zé? Porque o que acontece? O cliente vai, nossa, eu fiz um cabelo, ficou muito legal, ficou incrível, aonde lá com a Marta, vai lá. Então, o cliente, ou comigo, né, enfim, mas o cliente já vai certo do que ele já sabe que ele vai encontrar aquilo ali. Exato. Me chamou a atenção outra coisa também, né? Porque geralmente nos finais de semana, e tem períodos que tem formaturas quase que todos os finais de semana, né?
E eu percebo assim que a clientela de vocês, ela é muito grande nesse período. Também nos 15 anos, casamentos, enfim. Qual é o período em que tem presença maior de novos clientes? Zé, graças a Deus, nós temos clientes novos todas as semanas. Sim. Então, e logicamente... Independente de situações dessas. Independente de situações. Em eventos, acontece muito, né? De novos clientes, mas eles são clientes que não são da cidade. Sim. São forasteiros, claro, né? Claro. Então, por quê? Vem para um evento, agora foi esse final de semana, não foi no outro final de semana, praticamente todos os clientes que foram atendidos eram em função de um aniversário grande que tinha na cidade. Sim. Alguns por indicação de outros clientes e outros pela própria pesquisa no Google. São trazidos até pelas pessoas que frequentam ali, né? Então assim que hoje a gente consegue, né, através da internet, colocar o salão também, por ter uma boa pontuação, uma boa avaliação ali no Google, colocar Salão de Beleza Bagé, nós estamos entre os primeiros salões. Então isso facilita também que as pessoas de fora nos encontrem e que pessoas daqui queiram descobrir através dos nossos serviços de entrada que isso acontece, né? A gente sempre fala em serviços de entrada porque dentro de um salão, um tratamento, uma escova é um serviço de entrada. Ou seja, o cliente não conhece, ele vai para conhecer o lugar. Então, o corte, ele já exige mais confiança. Mas mesmo assim, a gente tem muitos clientes que já vêm com indicação para cortar, para fazer uma mecha. Mas toda semana nós temos clientes novos e durante os finais de semana... ou é formatura, ou são eventos em geral, né? Casamento, aniversário. Então, sempre tem clientes novos. Às vezes até festa de família, né? Que coisa interessante isso, né? Que as pessoas procuram se embelezar, né? Isso é uma coisa muito legal que a gente preza, já que tu falasse em festa de família. Imagina um cliente que está contigo todo ano, né? É um cliente frequente no salão... está sempre fazendo os serviços dele, seja uma mecha, um corte, tratamento, enfim. E aí ele tem um evento, batizado do filho no domingo, aniversário do filho no domingo. E a minha mãe sempre me ensinou e sempre prezou para quem está contigo... Estende a mão quando tá fora, não é porque é domingo, né? Então, muitas vezes tu vê a grade ali do salão aberta no domingo, porque a gente tá atendendo realmente algum cliente que tem algum evento. Então, nós já fizemos algumas ações. E às vezes até mais tarde também, né? Exato. Já tivemos algumas ações de eventos específicos no salão aos domingos, mas hoje, normalmente, a gente preza porque... alguns clientes que têm alguma atividade no domingo, não é o cliente que ficou contigo o ano inteiro que tu vai deixar ele na mão porque ele tem um evento no domingo, né? No caso, para mim, domingo é como se fosse um dia normal, até porque trabalho, eu acho que até mesmo nos feriados, tem feriados que se eu vou viajar, eu folgo. Se eu vou viajar, eu trabalho. Claro. Sabe que uma coisa que me chamou a atenção, até eu coloquei na nossa pauta, né? É sobre a questão da concorrência. O que eu acho mais salutar ali na nossa região é que vocês são vários cabeleireiros, criatura. E todos têm cliente, todos atendem bem, as referências são as melhores possíveis. Claro que tem a tradição que nem a da tua mãe. Claro. É tradicional. Mas o que eu quero te dizer é que a questão dessa clientela e dessa concorrência, ela não acaba atrapalhando a vida de vocês, né? Zé, eu acho que a concorrência ela é salutar. Sim. Ela é importante, mas assim, a gente pode colocar... Hoje nós estamos a poucos passos um salão do outro, mas se nós colocássemos um ao lado do outro para fazer comparações, a entrega de serviço vai muito além. Exato. A entrega de serviço ela vai muito além do que apenas um bom produto ser utilizado. Sim. Né? Eu acho que inclui o atendimento, o acolhimento, a entrega de a utilização de um bom produto é a mesma coisa que a gente dizer, o meu serviço tem qualidade. Cara, isso é obrigação. Isso é obrigação, é o mínimo que tu tem que ter para entrar no mercado. Então, eu acho que cada um tem a sua identidade de trabalho e as pessoas vão se identificando com aquilo ali. Mais com um, menos com outro. Então, existe esse teste, né? Também, até nós temos clientes de várias regiões da cidade. Que vão ali. Então, hoje, a questão geográfica não é mais...
não é uma preocupação, eu preciso, lógico que é legal a gente atender quem é mais próximo dali, lógico, porque para o cliente também é ótimo, né? Eles ter menos tempo de deslocamento. Afinal de contas, se tu pensar, nós temos 2 mercados próximos ali. Eu vou num ou vou no outro. Para que eu vou que fica lá na Santa Tecla, que eu tenho que atravessar a cidade? Sim, ou seja, mas a gente vê que a gente tem clientes diversos bairros da cidade que atravessam para sentar na nossa cadeira e fazer o serviço. E aí a gente se pergunta assim, mas por que os clientes fazem isso? Então, não que eu não tenha que saber da concorrência, mas me interessa saber o que eu tenho de melhor para entregar para o meu cliente. Eu gosto de atendimento, assim, é uma política já da mãe, né, há muitos anos. Cada cliente tem o seu horário. Então, a importância em cumprir o horário com o cliente. Se eu vou atrasar meia hora antes, eu sei que eu vou atrasar, eu tô avisando esse cliente. Olha, Zé, a minha agenda tá atrasada em 30 minutos, porque daqui a pouco tu tem alguma coisa para fazer. Acho tão desconfortável o cliente chegar e ficar te esperando. Então, o respeito com o horário, a entrega de um bom produto, um serviço de excelência, um atendimento de excelência. E o cliente entender que realmente quando ele tá ali na frente do cabeleireiro, ele é único. Né? Essa personalização na entrega, eu acho que é um dos grandes diferenciais que a gente tem hoje, de realmente poder estar atento em todos os detalhes para entregar mais do que aquele cliente tem de expectativa. Eu estava pensando também, né? Eu geralmente quando vou ao barbeiro, eu ainda frequento o barbeiro ainda, eu sempre procuro lavar meu cabelo antes. É comum as pessoas fazerem isso ainda? Até mas a gente sempre lava quando chega. Sim. Por quê? Porque quando tu vai finalizar, o cliente lavou o cabelo em casa. Mas eu recém-lavei. Não estou dizendo que não tenha ficado bem lavado, mas se ficar um resíduo de condicionador, na hora de eu secar esse cabelo, ele vai ficar com uma cara de sujo. E o que eu quero? Eu quero entregar o melhor para ele. Então, e a lavagem, a experiência no lavatório também tem que ser uma coisa agradável para o cliente. Então, chegar, receber uma massagem no couro cabeludo, fazer uma lavagem correta. Muitas vezes, trazer alguma dica para o cliente na forma de lavar também. Cada cabelo, todos os cabelos, que eu digo, shampoo serve. Shampoo é um detergente. Serve para lavar e tirar a sujidade do couro cabeludo. Mas muitas vezes a forma como ele é aplicado pode gerar até um dano no fio. Então, o nosso trabalho cabe também de educar esse cliente para ele fazer um bom trabalho em casa, a não ser que ele só lave no salão. Tu falou na questão do shampoo, né? Tem pessoas que ainda perguntam que tipo de shampoo pode usar. Claro. E a gente faz questão de orientar, porque a questão da educação muda tudo. A forma como tu usa os produtos. Agora, antes de chegar aqui, eu estava conversando com uma cliente e retirando alguns produtos que fazem parte da rotina dela, porque é tão importante quanto eu te orientar sobre novos produtos e eu entender como que tu faz a tua rotina, para saber onde é que eu vou, né, em que campo que eu tô pisando. Então, para entender até que ponto esse cliente tem um entendimento da utilização do produto, o que é correto para o cabelo dele. Então, toda essa questão é importante e as mulheres se preocupam, porque se deixar elas vão comprando um arsenal de shampoos, né, e gostam de fazer um rodízio, enfim, hoje eu uso um, amanhã eu uso outro. Tudo certo, a questão é usar o produto adequado e saber usar esse produto no fio. Sim, a questão do homem, tu falou que a tua mãe que ainda dá um pouco mais de atenção para esse tipo de cliente, né? Tu nunca te interessou pelo público masculino? Sabe que a minha paixão de criação em cor, a minha paixão é cor. Né? Eu realizo todos os serviços direcionados a cabelo, mas eu gosto de criar, gosto de cor, seja cor com mecha, seja cor com coloração, né, com a tintura. E o universo masculino, ele é um pouco mais restrito. E eu nunca me interessei realmente. Porque ela faz, como eu digo, ela faz os cabelos masculinos com o pé nas costas. Então, sejam esses cabelos mais tradicionais, sejam esses cabelos mais da moda. E ela faz coloração em cabelo masculino. Perfeito. A gente acaba tendo alguns horários mais exclusivos.
Porque como é um ambiente mais feminino, tem muitos homens que não se importam. Sim, certo. Mas tem uma pequena parcela que não gosta de se expor. Eu tô pintando meu cabelo. Eu tô, digamos, um cabelo como o teu, que é um cabelo grisalho. Faz uma mecha escura para misturar com esse branco e ficar um grisalho menor, uma intensidade menor de branco. Então, eu acho que é legal a gente sempre organizar a agenda para poder realmente oferecer o melhor para esse cliente. Mas eu nunca tive interesse, Zé. Tu sabe que agora tu tava falando e eu lembrei aqui do Tamir e do José, né? E meninas da idade do José. O José está com 4 anos hoje. Frequentam muito o teu ambiente de trabalho também? Bastante. Crianças são as mais surpreendentes. É mesmo? Tá? E é incrível porque apego em cabelo comprido tem mãe. Sim. Criança não tem. É uma coisa impressionante. As crianças chegam e elas chegam assim, a mãe diz assim, não, eu vim tirar, sei lá, 2 dedinhos. E elas olham e dizem assim, eu queria aqui. Né? Durante muitos anos, nós fomos ponto de arrecadação da Cabelaço. Sim. Que é uma ONG que está localizada em Canoas, que é uma ONG que arrecada cabelos para confeccionar perucas para crianças e adolescentes em tratamento quimioterápico. Claro. Então aquilo foi uma febre. A gente começou em 2015. Foi 2015. E é uma coisa maluca, né? Que foi 1 ano antes da minha mãe ter câncer. E eu digo que a vida vai te preparando para algumas coisas, porque eu nunca tinha tido nenhum contato com esse universo. Sim. Mas as crianças chegavam e a doação mínima era 15 centímetros. Certo. Tinha adultos que chegavam e diziam assim, ai, isso é 15, né? Mas com aquela dor. E que não vou te mentir que em alguns momentos eu dizia, a doação tem que ser uma coisa genuína. Sim, claro. Se tiver te doendo, não doa. Sim, sim. Mas as crianças é uma coisa incrível. Elas chegam querendo cortar, querendo revolucionar com um nível de desapego e de compreensão isso, né? Incrível. E tem muita criança... quando são crianças muito pequenas, eu já passo a bola para quem tem 38 anos de profissão, porque exige um nível de paciência infinitamente maior e de precisão. Sim. Principalmente cabelo de menino que faz volta na orelha, pezinho. Então eu já nem pego. Agora eu tenho clientes mirins que eu adoro atender. Essas meninas assim, 6, 7 anos, eu não faço química no cabelo delas, né? Isso é uma posição minha que eu acho que a gente precisa respeitar cada fase, né? Então, química, seja cor, seja alisamento, eu não faço. Né? Então, isso é uma conversa que eu tenho muito com as mães, mas é um posicionamento que a gente adotou no salão há muitos anos e dá certo. Agora, o corte, essa transformação, e é muito legal, porque quando a gente vira o cliente pro espelho, depois de uma transformação, independente da idade, tem uma coisa que não mente, que são os olhos. Sim. Então, quando o olho não brilha, o profissional tem que se questionar. O que eu não entreguei? Exato. Então, eu normalmente tenho a graça, né, de receber muitos olhos brilhando na minha cadeira, porque são transformações muito legais, independente de criança ou adulto, e eu consigo ter essa sensibilidade de perceber esse brilho no olhar. E as pessoas, elas acabam, em determinadas situações, meio que se incomodando depois que faz determinado tipo de cabelo. Por escolha própria, estou falando, né? Não é por imposição de quem está fazendo o cabelo. E se arrepende depois? Vamos voltar lá no começo da nossa conversa. Quando um cliente senta na minha cadeira ou na cadeira da Marta para fazer uma mudança, eu não tô querendo saber a título de investigação, mas também eu preciso entender o que motiva uma mudança. Sim. O término de um relacionamento. Pois acontece muito isso, exato. Né? Eu brinco que na formação de cabeleireiros nós deveríamos ter uma disciplina de Freud e Jung para tentar entender um pouco, porque a cadeira nos faz ter essa sensibilidade. Né? Eu digo que as horas por dia que a gente tem atrás da cadeira faz com que a gente consiga perceber muito do comportamento humano. Né? Então, o psicólogo tem as suas ferramentas para trabalhar, mas a gente, enquanto cabeleireiro, que adoram dizer que é quase um divã, a gente precisa ter essa sensibilidade de perceber o ser humano, que às vezes ele não está num dia bom. E muitas vezes não estar nesse dia bom
não é porque eu preciso ganhar dinheiro que eu vou fazer. Claro. Eu preciso entender aonde tu queres chegar e o que te motivou aquilo ali. E já teve casos de ser uma coisa muito abrupta, muito repentina, que a gente freou e disse, amanhã a gente vê. Sim. E amanhã, normalmente, ela já está arrependida, não vou fazer. Tu sabe que agora tu falou na questão psicológica, né? Me levou para uma outra situação aqui. Por exemplo, a depressão, né? A depressão ela pode motivar essa falta desse brilho no olhar, né? Porque a gente olhar no espelho e gostar do que vê é uma diferença imensa. Então, e eu não tô falando nem da questão de uma roupa, que eu acho que é um conjunto, né, Zé? Sim, tu não precisa estar com a roupa mais cara, mas tu precisa estar... Se tu te olhar... hoje ainda vou mostrar. Eu tô com um blusão preto, que tá preto, mas eu tenho um blusão meu preto que tá com as manchas rosadas aqui, que são de descolorante. O descolorante, quando a gente vai fazer uma mecha... Ele age como se fosse uma água sanitária. Sim. Então, ele desbota, ele mancha a roupa. E esses dias eu botei e fui trabalhar. E a minha mãe me olhou e disse, tu veio com uma roupa manchada. E aquilo me acendeu porque realmente, de certa forma, isso soa como um desleixo na percepção do outro. E na minha também. Aí eu olhei para aquilo e disse, é verdade. Então, assim, quando a gente consegue entregar para uma pessoa que não está no seu melhor dia, um visual renovado, através de um cabelo, de uma cor, que aquilo vai melhorar a relação dela com ela, né? Eu acho que isso faz uma total diferença. Por isso, essa responsabilidade no desenvolvimento da nossa atividade. Então, a gente tem um filão dentro do salão que é receber muita correção de cor. Então, cabelos que eu preciso corrigir a cor, que por algum motivo não deram certo. Ou porque tem muitas vezes o cliente que vai em algum lugar e pediu uma coisa e recebeu outra, mas não quis voltar para arrumar. Ou o cliente que fez alguma coisa em casa e disse, me ajuda, que me disseram que tu vai me ajudar a consertar. Sim. Então, eu não gosto muito do conserto, né? Porque o conserto ele é muito difícil. Mas tu conseguir entregar e devolver para a pessoa a paz dela com o espelho, eu acho que muda muito. Esteja ela num período mais difícil psicologicamente ou não. Então, porque é ruim se olhar no espelho e não gostar da imagem que tá vendo, né? É uma responsabilidade muito grande que a gente tem. Eu imagino. Muito bem, vamos só aproveitar aqui a tua presença para tu colocar o endereço de vocês, né? Porque tem muita gente que nesse momento está aqui curioso em saber aonde que é o salão da Maureen e da Marta. Nós estamos na Avenida Marcílio Dias, 1842. A forma mais fácil de nos encontrar é via Facebook ou Instagram, @Salão Marta de Labari. Ali tem todas as nossas formas de contato, tem os nossos trabalhos, a forma como nós realizamos o nosso trabalho também. E quem quiser se redescobrir, né, a gente fica à disposição para esse momento. As redes têm ajudado vocês? Tem, elas ajudam muito, ajudam a propagar o trabalho, né, Zé? Nem sempre a gente consegue atualizar em tempo, instantaneamente. Tempo real, em tempo real, porque falta abraço. Eu acho que tão importante quanto tu tá com as tuas redes sociais abastecidas, é tu tá com atenção total em quem tá na cadeira. Claro, verdade. Então esse momento é o mais importante. Legal. Maureen Letícia, prazer estar contigo aqui mais uma vez, minha amiga. Prazer, Zé. Muito obrigada. Vida longa ao Redação News Conversa. Sempre uma satisfação conversar contigo. Obrigado, minha querida amiga. Maureen Letícia, de Labari Porto, conversando conosco sobre embelezamento em Bagé e para os bagenses. Ninguém está preparado para o luto. Por isso, a importância da funerária Padre Germano na sua vida. Avenida General Malê, número 98, fone 3242-3000. Roseli Cabeleireira, 40 anos de beleza e excelência. Venha fazer parte desta história. Avenida 7 de Setembro, 1062, Sala 6, 3242-9625.